E o primeiro ponto da cidade que nós escolhemos para fazer essa visita e contar um pouco das histórias da cidade de João Pessoa é essa praça aqui, a Praça Rio Branco. Professor, por que o senhor escolheu essa praça? Ela é emblemática porque aqui aconteceram muitas coisas, né? Sim. Quem vê hoje não desconfia que aqui era, digamos assim, o centro do poder da primitiva Paraíba, né? Porque durante séculos aqui estiveram a Câmara dos Vereadores, né, da cidade de Filipéia, depois, enfim, Paraíba, e o Palácio Antigo dos Governadores também, né, que se muda para onde hoje é o Palácio da Redenção, já no século XVIII, depois que os jesuítas foram expulsos. Então, durante mais ou menos 200 anos, aqui é o centro do poder da capitania da Paraíba e da cidade da Paraíba. Existem registros de que aqui poderia haver o pelourinho da cidade? Sim, tem inclusive registros holandeses feitos no século XVII, na época, uma breve época no qual os holandeses dominam aqui a Paraíba, batizam ela de Frederikstad, né, ou Cidade Frederica, e num desses registros mostra que, mais ou menos, enfim, aqui no meio dessa praça deve ter existido uma coluna de pedra ou alguma coisa similar que representaria o pelourinho da cidade. Vamos voltar a falar das câmaras municipais. Elas foram instaladas em vários locais da cidade, não foi isso? Até onde se sabe, houve uma câmara provisória próxima da matriz de Nossa Senhora das Neves, lá pelo final do século XVI. Deve ter sido uma construção muito precária. À medida em que a cidade começa a crescer um pouco para leste, a câmara é trazida para esse espaço, fica aqui um bom tempo, né? E depois essa câmara vai migrando de lugares até chegar à atual definitiva sede, que é nas Trincheiras. Né? Hoje. Mas onde ela existiu e permaneceu durante a maior parte do tempo da sua história foi nessa edificação que existiu no lugar dessa, né? Essa já é uma edificação modificada. Professor, hoje a função do vereador é legislar, criar leis municipais, fiscalizar o dinheiro público, não é? O que é que está sendo aplicado no município, as obras municipais que são realizadas pelo Executivo. No passado, os vereadores tinham uma outra função, né? Sim, a atribuição da Câmara é bem mais ampla, né? Porque você não tinha o que hoje é a Prefeitura Municipal. Então a Câmara, ela servia como prefeitura, ou seja, ela administrava o município, ela também era uma instância judicial de primeira instância, então ela tinha algumas atribuições judiciais de causas pequenas que haviam na cidade, de diferenças, e ela legislava ou controlava, por exemplo, o uso do solo urbano, o abastecimento urbano, então tinha algumas atividades e algumas regulamentações do dia a dia do município que passavam pela Câmara. Então é como se você tivesse uma série de serviços públicos que hoje estão dispersos em várias repartições, concentrados na Câmara. A ordem vinha lá de cima, Sim. Né? Dos colonizadores, depois do imperador. Sim. Como é que eles aplicavam isso aqui na cidade? O povo
o povo tinha vez de falar, de reivindicar, de solicitar melhorias para a cidade? Bom, a estrutura de poder era muito hierarquizada, né? Então, ainda no período colonial, você imagina que as ordens emanam do rei de Portugal, né? Então, vem uma ordem para a capitania da Paraíba, ou para a cidade da Paraíba, ou antiga Filipéia, e essa ordem vinha muito impositiva, né? Determina-se que faça-se isso. Você tinha uma instância administrativa intermediária que era o governador da capitania, nomeado pelo rei. Esse vinha, digamos assim, exercer o poder em nome do rei. E a Câmara representava a população da cidade. Então, ela era, digamos, a representação do poder local. Tanto é que havia, muitas vezes, complicações entre o governador nomeado pelo rei e as câmaras, porque o governador tentava implementar certas coisas, as câmaras reagiam, então você vai encontrar em muitas circunstâncias oposições ou contraposições entre câmaras e vereadores. Agora, quando a gente fala de população, né, é bom que a gente... Né, quem era o povo? Quem era o povo? Povo, no sentido de hoje, está lá na Constituição dizendo que todos são iguais perante a lei, né? Isso não existe na sociedade, né? Você tem que descartar, por exemplo, que mulheres não votam. Então você já tira 50% do contingente da participação política que corresponde às mulheres. Haviam os escravos. Escravos, né? Que eram propriedades, não tinham direitos. Não, estavam destituídos de cidadania. As pessoas livres, pobres, né? Que perfaziam provavelmente a maior parte da população, né? Que era a pessoa que não era escravo nem era proprietário. É uma parte menos perceptível da população. Também não tinham acesso, digamos assim, à cidadania. Não existia isso que a gente define hoje como uma cidadania plena. Então o poder era restrito na mão de muito pouca gente. Donos de terra, grandes comerciantes, enfim. Alta burocracia, né? Então essas pessoas é que, normalmente, homens brancos, ricos, de posses, é que dominavam o poder local. E aí, professor, eu queria lhe perguntar, nesses documentos há registros de um termo chamado calcetes, é isso? Calcetas. Calcetas. O que eram os calcetas? Bom, esse documento é um documento no qual o presidente da província, no ano de 1825, responde à Câmara uma solicitação que tinha sido feita, que era justamente dizendo que não tinha calcetas disponíveis para se fazer o calçamento da Rua da Areia. Numa primeira leitura dá para imaginar que calceta possa ser um instrumento de trabalho, né? Um material. E quando a gente fez a leitura atenta, né, eu lembrei-me de que tinha visto uma imagem dos calcetas no Rio de Janeiro e, de fato, nós fomos conferir e os calcetas eram apenados que tinham que trabalhar nesse tipo de função, né? Veja, não eram necessariamente escravos, eram pessoas apenadas, que poderiam ser escravos ou pobres livres, mas normalmente as pessoas mais desapossuídas da sociedade que eram condenadas a esse tipo de trabalho braçal e a esse tipo de trabalho compulsório. E aí eram presos que cumpriam pena fazendo esse trabalho pesado na cidade. Pesado, né? Fora, enfim, várias outras atividades que você vai achar. Nos documentos fala-se assim, conserte-se a ponte. Bom, como a ponte não se conserta por si mesmo, e você não há de imaginar que os vereadores de 200 anos atrás iam eles próprios consertar, ou é trabalho escravo, ou é trabalho semi-compulsório, ou trabalho obrigatório de pessoas livres, às vezes apenadas, às vezes não. Quer dizer que eles faziam um trabalho que nem os escravos faziam, né? Porque os escravos eram propriedades e trabalhavam nas propriedades Sim. dos seus donos. O livre pobre, ele está exatamente ali um pouco acima da condição de escravo e ele padece do fato de estar muito próximo da condição de escravo. E esse povo pobre habitava onde aqui em João Pessoa? Olha, há algumas pesquisas tentando identificar. Porque se a gente tem dúvidas hoje em dia onde ficavam os grandes prédios oficiais, imagine as casas precárias, casebres, casinhas de taipa, palhoças dessa população, né? Há alguns indícios, né, por pequenos fragmentos, que ali na região do Porto do Capim, né, onde a rua, inclusive,
ali embaixo, próximo onde é a Visconde de Inhaúma, chamava-se Zumbi, aquele lugar. Talvez proximamente onde fosse o bairro do Cordão Encarnado, ali um pouco para frente, por trás das trincheiras, houvesse ali habitação popular. Naquela região da atual Avenida Borré-Perruan, né, que havia também lá uma tal de Rua da Palha naquelas proximidades. Então você vai encontrar, no caminho de Tambiá, então você vai encontrar esparsas indicações da presença dessa população pobre, livre ou semi-escrava, digamos assim, que habitava a população, os trabalhadores urbanos. Professor, tem placa indicando que aqui existia uma Câmara Municipal, né? Sim, sim, exatamente. Quer dizer, existiu, obviamente, um prédio que era diferente, um prédio bem menor, que foi sendo alterado até chegar a esse paço municipal. Né? Ele sofreu muitas intervenções ao longo do tempo. Então, a Câmara Municipal de João Pessoa hoje, instalada lá nas trincheiras, tem mais 2 anexos. E a Câmara funciona, a TV Câmara, funciona a Rádio Câmara FM, e nós temos o plenário, os gabinetes onde os vereadores recebem o povo. Como é que funcionavam esses prédios da Câmara, naquela época lá? Bom, a gente não tem muitos dados específicos, né? Mas veja, como a Câmara administrava o município e não só legislava, então era uma das questões mais espinhosas, mais difíceis da Câmara, era regular o abastecimento urbano, né? Tanto é que o açougue tinha que ficar muito próximo, exatamente porque você tinha a chegada das reses, o abate e a venda. Isso tinha que ser muito controlado pela Câmara, senão dava problema. Faltou carne, faltou farinha na cidade, era problema na certa. Então, a cadeia também funcionava anexo à Câmara, que justamente a Câmara, nesse momento, ela era, como eu disse, esse judicial de primeira instância. À medida em que o tempo passa, é que essas situações vão ficando mais complexas e essas atribuições vão sendo retiradas da Câmara, né? Vão para a presidência da província, depois da independência. Futuramente, já na República, cria a prefeitura e tira. Então a Câmara é como se fosse assim, um nascedouro da administração pública no município. Vamos a outro ponto, professor? Eu queria que a gente fosse na Basílica Nossa Senhora das Neves. Vamos. Porque eu sei que de lá a gente tem muita história para contar, né? Com certeza. Professor, nós estamos aqui no largo da Igreja Basílica Nossa Senhora das Neves. Quando o turista chega aqui em João Pessoa, se pergunta por que tanta igreja? Não é? A predominância da população ainda é mais católica. Mas por que tanta igreja e de tantas ordens diferentes em períodos diferentes da nossa história? Você imagina, inclusive, que a cidade era muito menor, então o impacto dessas igrejas... Muitas igrejas. Bem menor, de fato. Veja, você tem primeiro a referência de a colonização ser feita por uma coroa católica, né? Coroa portuguesa. Então, tanto é que os marcos que se vai tentando colocar são os marcos religiosos, né? Uma das primeiras tentativas é batizar o rio de São Domingos, né? Há um mapa lá ainda do século 17, tentando colocar o rio como São Domingos. É que o nome indígena Paraíba prevaleceu. A data na qual os portugueses assinam ou definem um tratado de paz com os Tabajara, que é considerada a data da fundação, 5 de agosto. 5 de agosto, que é Nossa Senhora das Neves, né? Tomada como data de referência. Muito embora a gente saiba que essa povoação que passa a existir no 5 de agosto é algo muito precário, muito inicial. A cidade só começa efetivamente a receber um maior impulso ainda no fim desse ano, de 1585, no dia 4 de novembro. Tanto é que tinha uma controvérsia sobre a data e tal, né? Então veja, os marcos religiosos, eles prevalecem, de fato a população é muito religiosa, predominantemente católica, existe, digamos assim, um fervor religioso. Mas a gente tem que entender que a igreja ela não ocupa apenas a função
catequético-religiosa, de culto. Ela ocupa toda uma dimensão social, né, que hoje em dia, por exemplo, é ocupado por outras instituições, né? O telespectador de hoje, ele tem no seu bairro provavelmente clube, sindicato, banco, enfim, uma série de áreas de sociabilidade e lazer que a igreja englobava isso. A Igreja Católica era a que realizava os grandes eventos da cidade? Sim, com certeza, né? A festa da padroeira, por exemplo. A padroeira, o Corpus Christi, que era uma das festas mais populares em todo o Império Português, né? A festa do Corpo de Cristo. Nesses documentos que o senhor viu, existia no passado essa questão da festa da padroeira ser religiosa e também profana, porque tem aquela parte lá do lazer em que as pessoas bebem, os amigos se reúnem? Nós encontramos, por exemplo, um documento da comissão organizadora da Festa das Neves de 1828, né? Então, convidando os vereadores a comparecerem à missa solene que haveria no 5 de agosto. Especificamente nesses documentos nós nos encontramos assim, informações pontuais acerca disso. Mas nos dados que se tem de vários historiadores, de várias documentação, de várias pesquisas, é que essa convivência entre o sagrado e o profano era muito comum, né? Então você vai encontrar várias referências dos padres tentando o tempo todinho estabelecer algum controle sobre a festividade no sentido dela não desviar da sua finalidade estritamente sacra e partir para o profano. Mas isso inevitavelmente acontecia, né? Nós temos, por exemplo, a visita de um pastor protestante que vem à Paraíba no século XIX, o Daniel Kidder, e ele vê, eu acho que no ano de 1845, a data me foge um pouco, ele vê a Festa das Neves e ele fica escandalizado, dizendo assim, isso não é uma festa religiosa, é muita balbúrdia, muita bagunça, o povo fazendo, soltando fogos, bebendo, e ele fica escandalizado. Tem uma tese de doutorado da professora Vitória Lima sobre as festas do Rosário, né, que a Igreja do Rosário ficava onde hoje é o Ponto Sem Réis. Então tinha a devoção religiosa, tinha uma série de batucadas, uma série de outras atividades que avançavam pela noite. E normalmente na parte profana você vai imaginar que aparece jogo, bebida, prostituição, enfim, as coisas que fazem parte. Professor, João Pessoa, como a gente conhece hoje, é a cidade das belas praias, calmas, de águas tranquilas, quentes. E as pessoas têm muitos motivos e locais de lazer. Antigamente, na cidade de João Pessoa, se resumia, pelo mapa que o senhor mostrou no início do programa, a cidade se resumia ao que a gente hoje conhece por centro histórico, né? O Varadouro. São muitas igrejas próximas. O senhor já disse que as igrejas, elas eram as realizadoras dos grandes eventos da cidade. Então, a religiosidade e o lazer andavam juntos nesse período aí colonial e especialmente depois no Império? Sim, sim, porque em primeiro lugar tinha uma íntima vinculação já desde Portugal com a Igreja Católica, né? Era uma monarquia católica. A igreja ela abarcava uma série de serviços que hoje em dia são serviços públicos, né? Então o batistério da igreja, o casamento na igreja, muitas vezes o sepultamento na igreja. Então a igreja escriturava assim a vida das pessoas. As festividades da igreja e às vezes as festividades, digamos assim, cívico-religiosas, tinham grande participação da comunidade. Então, por exemplo, um rei em Portugal era coroado. Então vinha uma notícia de navio, às vezes demorava 40 dias, 2 meses, chegava a notícia que o rei tal subiu ao trono e que se fizesse festividades. Praticamente, né, toda a vida social e cultural vai se congregando em torno da igreja. Porque a igreja também, você imagina, não tem clube, não tem sindicato, não tem, enfim, uma série de lugares onde hoje em dia as pessoas vão para fazer a sua sociabilidade. Então a igreja acaba englobando um monte de funções. Era prestígio para a população participar dos eventos da igreja? Havia muitas vezes disputa de prestígio. Por exemplo, você tinha a Ordem Terceira dos Franciscanos, que eram pessoas mais graduadas aqui da sociedade, a Ordem Terceira do Carmo. Você tinha, por exemplo, a Irmandade do Rosário dos Pretos, a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Homens Pardos, né? Então,
a gente não tem dados muito específicos, mas imagina-se que no dia da padroeira, cada irmandade, cada ordem tentava sair com a maior solenidade, mais bem vestida, com as suas imagens sacras, com seus andores. Então havia uma certa rivalidade, uma certa disputa, né? Eu imagino que quem via de Tambiá, né, da região lá da igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens Pardos, quando vinha para as festividades no centro, enfim, no atual centro da cidade, fazia questão de brilhar. Então havia uma certa disputa entre essas irmandades. Essas festas religiosas aconteciam durante semanas, né? Vários dias. Como era a vida noturna em João Pessoa? Bom, não havia iluminação pública, então você imagina que as pessoas tendiam a se recolher muito cedo, mas isso não significa que em certos espaços da cidade a coisa não caminhasse noite adentro, né? Há registro, por exemplo, que uma rua próxima ali de onde hoje seria Índio Piragibe, chamava-se à época Rua da Sodoma. Então, pelo nome, você e qualquer telespectador pode imaginar que a festividade era grande ali naquela região. Também no Tambiá havia a Rua do Grude. Fala-se, o Coriolano Medeiros, que é um grande historiador local, dizia que esse nome, e foi morador do bairro Tambiá, ele dizia que acontecia muita briga, porque tinha muita festa à noite na rua, bebia, se jogava, assim, enfim, tinha prostituição, aquela coisa toda, e não era muito incomum sair briga no meio da noite, e eles usavam esse termo grude. Então, a cidade tinha lá a sua dinâmica, né? Fora que devia também ter as assombrações que assombravam as pessoas à noite. Imagina a cidade completamente às escuras e as pessoas vendo assim, enfim, lobisomens, fantasmas de padres que morreram, essas coisas que Fora que nessa época, né, professor, algumas pessoas eram punidas e o corpo era exposto em alguns prédios, né? Sim, sim. Tem o caso célebre, mais célebre, em 1817, quando a Revolução de 1817 foi derrotada, né, foi controlada, o Peregrino de Carvalho, que era um paraibano, ele é executado em Recife e as partes do corpo dele vão ficar na Igreja da Misericórdia, na antiga Igreja do Bom Jesus, que hoje em dia seria a de Nossa Senhora de Lourdes, e ainda há placas alusivas exatamente a isso, que era uma maneira do poder intimidar a população. Olha, quem se arriscar aí contra a coroa vai terminar desse jeito. E aí eram colocadas as mãos, a cabeça da pessoa, e isso ficava exposto na parede. Eles deviam pendurar em alguma estaca, alguma coisa, e aquilo ali ficava muito tempo, né? Como se fez com Tiradentes, né? O caso mais conhecido é Tiradentes, que do Rio de Janeiro até Ouro Preto eles deixaram partes de Tiradentes espalhadas na estrada, né? No caso aqui houve algo assim em João Pessoa com o Peregrino de Carvalho. Para servir de exemplo. Na Paraíba, diga-se de passagem, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre a infraestrutura da cidade de João Pessoa, no Brasil Colônia, no Brasil Império, que as de hoje a gente já conhece, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.